E aí galera, Samuel, professor de História, falar um pouquinho hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, o conflito em si. Nós vimos na aula passada as perguntas, que vão guiar nossas reflexões nessa série. A primeira nós já respondemos, que razões levam ao conflito, e hoje nós vamos buscar responder essa segunda perguntinha aqui, como ocorreu o conflito, quais são os principais eventos do conflito, porque isso, compreender essa pergunta aqui, vai nos ajudar a responder essa terceira, Quais as consequências mais imediatas do conflito, entender por que a União Soviética sai com muito respaldo, muito poder, do ponto de vista político, a partir desse conflito, e como se forma a nova ordem mundial, que é, em grande parte, a ordem que nós vivemos até hoje. Pois bem, nós vimos as razões, o Tratado de Versalhes, o fracasso que falei das nações, a crise econômica de 1929, que vai jogar o mundo num caos sem fim, e como tudo isso colaborou para a ascensão dos regimes totalitários, que tinham uma política bélica extremamente agressiva, principalmente a política externa alemã, da Lebensraum, de expandir o território alemão. E aí nós vimos que, no contexto mais específico, a Alemanha, em busca de um espaço vital, um território maior, vai anexar a Áustria, vai anexar a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, depois anexar a Boêmia, a Morávia, tomar toda a parte oeste da Tchecoslováquia e, por último, vai tomar a cidade polonesa de Danzig. E isso vai ser o estopim para a Segunda Guerra Mundial, a tomada alemã da cidade de Danzig. E um pouco antes de tomar a cidade polonesa de Danzig, a Alemanha nazista firmou um acordo com a União Soviética, que era o acordo de não agressão, o acordo Molotov-Ribbentrop. Então, nesse acordo, eles pactuavam que iam invadir a Polônia, dividir a Polônia no meio e depois não iam se atacar. A Alemanha nazista não ia atacar a União Stalinista, a União Soviética Stalinista, o que foi um choque para toda a sociedade internacional da época, porque o nazismo e o comunismo eram os duas pontas do espectro. Enfim. Pois bem, então, o que nós ouvimos falar, a política do Lebensraum, o espaço vital. A Alemanha buscando um espaço que ela achava que era seu por direito, vai anexar a Áustria, vai anexar aqui a região dos Sudetos, e depois vai anexar a Tchecoslováquia como um todo, essa parte aqui, a Boêmia, a Morávia, lembrando que a Tchecoslováquia era tudo isso aqui, o que hoje corresponde à República Tcheca, e vai querer tomar essa cidade aqui, Danzig, a ponta do corredor polonês. E aí, ao tomar isso aqui, inicia-se a guerra, porque a França e a Inglaterra tinham sido coniventes com todas essas movimentações até então, mas disseram, Danzig você não vai poder tomar, porque nós já permitimos que você fizesse tudo isso aqui. E o Hitler acreditou que França e Inglaterra não iriam entrar em guerra por conta do leste europeu, por conta de um porto. Ele realmente achou que poderia anexar isso aqui e não ia acontecer nada, nenhuma movimentação ocorreria por parte da França e da Inglaterra, porque ao longo de todos aqueles anos, desde 1935, 36, França e Inglaterra não tinham se oposto veementemente a todas essas anexações aqui. Aqui na propaganda nazista, Danzig ist Deutsch, Danzig é alemão, cidade de Danzig é alemã. Pois bem, aqui eu anotei a sequência dos principais eventos. Se você quiser, você pausa aí, dá uma não sei, anotada, mas isso aqui realmente não precisa, não vai cair na prova, é muito difícil cair em prova. Mas vamos aos principais eventos. Mas aí, caso você queira se encontrar, dá uma anotada, mas enfim. Pois bem, então o primeiro evento é o estopim, a tomada alemã da cidade de Danzig, e aí a Alemanha, após tomar a cidade de Danzig, como Inglaterra e França declaram guerra, ela vai adiante e toma todo o resto da Polônia de acordo com o que havia sido determinado no pacto Molotov-Ribbentrop. Molotov, o secretário de Relações Exteriores da União Soviética, e Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores alemão. Então, nesse acordo, essa parte aqui ia ficar para a Alemanha nazista e essa parte aqui ia ficar para a União Soviética. Lembrando que a União Soviética, herdeira da Rússia, do Império Russo, havia perdido muito, havia perdido todo esse território aqui com o fim da Primeira Guerra Mundial também. Então, no começo de setembro, a Alemanha invade essa parte aqui,
da Polônia. E no dia 16 de setembro, salvo engano, a Rússia, a União Soviética, invade a parte leste da Polônia. E a Polônia vai se render já no final de setembro. E aí começa o período da Guerra de Mentira, né? Porque a Alemanha ela era mais ou menos isso aqui tudinho, certo? Isso aqui em vermelho. E do outro lado, você tinha a França e Inglaterra contra a Alemanha, né? Contra a Alemanha. Lembrando que a Espanha era governada ali pelo Franco, que era um aliado do Hitler, e a Itália também era um aliado do Hitler, né? Então, e a União Soviética tinha um pacto de não agressão, né? A União Soviética tinha um pacto de não agressão. Então, durante alguns meses, ninguém sabia direito como é que ia ser a movimentação aqui nessas regiões, né? Mas o Hitler sabia de uma coisa, ele precisava de petróleo, ele precisava de combustível para poder alimentar sua máquina de guerra. O que é que ele vai fazer? Invadir Dinamarca e Noruega para poder assegurar petróleo. Então, as tropas nazistas em marcha, a invasão da Dinamarca, da Noruega, esses países vão se render em questão de semanas. Qual o contexto da Batalha de Dunkerque? Bem, vamos lá. Então, nós temos aqui isso na metade de 1940, mais ou menos, tá? A Alemanha, ela é isso aqui tudinho, tá certo? Isso aqui é o Reich. E aí você tem França e Inglaterra. Então, qual era a estratégia da Alemanha? A França havia construído uma barreira, né, muito significativa nessa região de fronteira aqui, chamada linha Maginot. E o plano tradicional da Alemanha para invadir a França, qual foi, né? Sempre foi dar a volta, eu vou colocar de amarelo aqui, dar a volta por aqui, né? Dar a volta pelos Países Baixos aqui, pela Bélgica, e atacar a França, porque aqui é mais rápido, né, de chegar a Paris. Paris fica por aqui. Paris fica mais ou menos por aqui. Pois bem. Então, o que vai acontecer? A Alemanha vai fazer um ataque por aqui, certo? Para tentar chamar as forças francesas para a batalha bem aqui. Chamar a atenção da França para a batalha aqui na Bélgica. Porém, pouco tempo depois, ela lança uma outra ofensiva por aqui, né, de forma a cercar as forças francesas e inglesas. Né? Então, essas tropas aqui em azul, elas vão ficar ilhadas, com o avanço dessa manobra nesse litoral aqui, né? Principalmente aqui nesse litoral da Holanda e da Bélgica, né? Nessa parte aqui, tá bom? E aí vem o contexto da Batalha de Dunkerque, porque com essas forças isoladas, né? Com essas forças, o que acabou acontecendo foi mais ou menos isso aqui, tá certo? Os alemães conseguiram cercar os franceses e ingleses, e os franceses e ingleses ficaram ilhados bem por aqui, certo? E aí a Inglaterra precisava resgatar esses soldados bem aqui. E aí vem o contexto da Batalha de Dunkerque, porque o quê? Tentar resgatar soldados que estão ilhados aqui na beira da praia. Então, percebam, era basicamente vários soldados ingleses e franceses na praia esperando que barcos viessem da Inglaterra para resgatá-los e levá-los de volta para a Inglaterra em segurança. Isso enquanto a praia e o mar eram totalmente bombardeados pela Luftwaffe, né, a força aérea alemã. Mas, com o apoio inclusive de vários civis, várias pessoas normais, sem serem militares, pegaram seus barcos de passeio e tudo mais, e cruzaram o mar para resgatar esses soldados. Né? Com o apoio dessas pessoas, a Inglaterra conseguiu resgatar vários soldados de Dunkerque. E, bem, pouco tempo depois, a França vai capitular. E a França se rende, salvo engano, em maio de 1940.
é um grande choque, porque, lembre-se, né, na Primeira Guerra Mundial, foram 4 anos para a Alemanha tentar chegar em Paris e não conseguiu, né? E aqui, em 1940, ela conseguiu isso em questão de poucos meses. 2, 3 meses, a Alemanha conseguiu conquistar a França, né? E aí a França vai se render e é assinado um cessar-fogo. Hitler em Paris, né? A última vez que ele visitou Paris, ele não voltaria a visitar Paris. E bem, né, como é que eles conseguiram fazer isso tão rápido? Né? Conquistar a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e derrotar a França em questão de poucos meses, porque nós estamos aqui em maio de 1940, através da estratégia da Blitzkrieg. Né? O que era a Blitzkrieg? Era a Blitz, relâmpago, e Krieg, guerra. Né? Então, guerra, relâmpago. Um ataque extremamente rápido, extremamente letal contra o inimigo, combinando ataques aéreos, né? Bombardeio aéreo, força aérea, tanques, artilharia pesada e infantaria. Né? Então você vê que em um curto período de tempo a Alemanha conseguiu movimentar um poderio extremamente forte e arrasar com a região. A estratégia era tentar arrasar com o inimigo o mais rápido possível para poder garantir o seu território e garantir alimento para as tropas, né? Combustível, enfim, mantimentos para o exército. E ponto interessante, a rendição francesa, ela foi assinada no mesmo trem em que, em 1918, a Alemanha havia assinado o Armistício de Compiègne. Né? O Armistício de Compiègne, para quem não lembra, foi quando a Alemanha se rendeu na Primeira Guerra Mundial. O Hitler mandou tirar o vagão onde isso tinha acontecido, né? Mandou tirar o vagão do museu e colocar no lugar onde ele estava quando a Alemanha se rendeu e fazer com que a França assinasse um tratado aqui, se rendendo. Né? Perceba, uma manobra política incrível, né? Porque para um país que tem uma tônica política em torno do Tratado de Versalhes, né? Da humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, o Hitler vai lá e devolve na mesma moeda, né? Desfila com suas tropas embaixo do Arco do Triunfo, faz os franceses assinarem uma rendição no mesmo vagão em que a Alemanha tinha se rendido anos atrás. Então, é uma forma de, né, devolver na mesma moeda, aquilo que nós havíamos dito, né? Não basta derrotar, você tem que humilhar. Então aqui o vagão ele mandou tirar do museu e colocar aqui, porque era aqui que ele estava quando a Alemanha se rendeu em 1918 e fez a galera assinar aqui dentro. E outra coisa, isso aqui foi tudo filmado. Quer dizer, né, meio como a cartada final contra o Tratado de Versalhes. Né? O que aconteceu em Versalhes acaba aqui. Né? E quem fez isso? Hitler. Né? Então é uma manobra política genial para manter a popularidade dele na Alemanha, nem a popularidade da guerra. Pois bem, derrotada a França, conquistada ali a Noruega para garantir combustível, agora nós temos que derrotar o outro inimigo principal da Alemanha, que é a Inglaterra. E aí começa a Batalha de Londres, que é uma batalha aérea, é uma batalha entre a Luftwaffe, Força Aérea Alemã, e a RAF, né, a Força Real Aérea Britânica. E nessa batalha, a Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã, vai ser derrotada. Mas eles conseguiram fazer muito estrago na Inglaterra, né, porque durante 2, 3 meses a Inglaterra foi bombardeada diariamente, incluindo Londres, que era a sua maior cidade. Então, né, veja só, né, as pessoas se acostumaram com a destruição. Né? Várias crianças foram mandadas em trens para o campo. Né? Tem até as Crônicas de Nárnia, aquele filme, né, o primeiro, começa com um bombardeio em Londres e aí as crianças vão para uma casa no campo, né, para se abrigar. E as pessoas dormindo em metrôs, né, como forma de se abrigar contra os bombardeios que se tornaram constantes. Mas a Alemanha não consegue vencer essa guerra, essa batalha. A Força Real Britânica consegue derrotar a Luftwaffe e aí os alemães recuam, né, recuam. E aí a guerra chega num impasse nesse momento. Isso vai levar o Hitler a mudar o seu foco de atenção. Então, como ficou o mapa no final de 1940? Né? Essa parte aqui, em azul, o que estava sob o controle do eixo. Né? Lembrando, o eixo quem é? Itália, Alemanha e Japão. Né? Itália, Alemanha e Japão. E aqui em vermelho, a Inglaterra, né? Que era o único país que estava resistindo contra o Hitler no momento, porque a União Soviética tinha um pacto de não agressão
com a Alemanha. Pois bem, Hitler não consegue derrotar a Inglaterra, mas ele precisa de combustível, ele precisa de mantimentos para poder manter sua máquina de guerra. Isso vai levá-lo a tentar chegar no Oriente Médio. Aqui os nazistas conquistam a Grécia, apoiando o exército alemão, no final de 1940 também. E aqui é a campanha no deserto, tentando chegar no Oriente Médio em busca de mantimentos. Mantimentos assim, né? Basicamente petróleo, para poder manter os tanques, os caminhões, os aviões da máquina de guerra alemã. Aqui o general que comandou o Afrika Korps, né, que era o braço do exército alemão no norte da África, que é o Erwin Rommel, a raposa do deserto, um dos maiores generais nazistas do período, né, tido pelos aliados Estados Unidos, Inglaterra, como talvez o mais brilhante dos generais alemães, né, o que era realmente uma ameaça, né, que era a raposa do deserto. Pois bem, agora saímos um pouco do contexto europeu, né? Nós já vimos o rápido avanço que a Alemanha vai ter nesses primeiros momentos, 1939, 1940, comecinho de 1941, e agora nós vamos para o Pacífico, porque como eu disse, a Segunda Guerra Mundial ela tem dois lados, né? Ela tem um lado do eixo, Itália, Alemanha e Japão, e ela tem um lado dos aliados, em que basicamente Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. E aí depois vão ter outros aliados, como o Brasil, por exemplo. Então, aqui, no caso do Pacífico, o Japão ele já vinha em expansão desde 1931. Né? Com a crise de 29, o Japão é uma ilha com pouquíssimos recursos naturais, mas que, como nós vimos, já estava se industrializando. Né? Então, desde o século XIX, o Japão vinha buscando ali ter uma política já imperialista, né? Conquistou uma parte da Coreia, da Ilha Sakhalina, algumas ilhas aqui, né, no meio do Pacífico. E com a crise de 29, essa urgência por matérias-primas ela fica muito clara no contexto japonês, e vai levar o Japão a se expandir ainda mais pela Ásia, né? Principalmente em relação aqui à Manchúria, uma região rica em minério de ferro, e depois em direção ao sul, em busca de petróleo. Pois bem, o que vai ocorrer? No começo dos anos 40, 1940, 41, o Japão ele vai celebrar um acordo com a Alemanha nazista e a Itália fascista, e ele vai celebrar também um pacto de não agressão com a União Soviética. Então, aqui no contexto do Pacífico, ele tinha um competidor direto, que era o quê? Estados Unidos. Né? Lembrando que os Estados Unidos tinham aqui a possessão das Filipinas e várias ilhas também no Pacífico. E tinha uma frota, né, uma marinha com vários porta-aviões. E bem, se o Japão queria se expandir, ele ia ter que conter os Estados Unidos. Nesse contexto, o que é que o Japão vai fazer? Ele sabe que grande parte da frota norte-americana está estacionada aqui, né, na ilha ou na base de Pearl Harbor, né? No Havaí. Então, os japoneses, esse mapa aqui, ele não está muito bom porque ele bota um contexto geral da guerra, né? Mas para vocês entenderem, o Japão em 1940 era, eu vou circular aqui de vermelho. Ele era isso aqui, tá bom? Peraí, deixa eu ver aqui. Ele era isso aqui. Laranja e amarelo, certo? E ele precisava se expandir em direção ao sul. Por quê? Porque essa região aqui, que eu vou circular de verde, ela era rica em petróleo também. Né? Lembre-se, tem uma preocupação principal, é garantir mantimentos para a máquina de guerra, que é a região da Indonésia. Isso aqui estava sob controle holandês, isso aqui sob controle francês, porque ainda existe o imperialismo nesse momento. E bem, o Japão precisava anular essas forças. França e Holanda tinham sido anuladas pela Alemanha nazista, né, que as derrotou lá na Europa. Agora os Estados Unidos continuavam aqui, né, com todo o seu poderio e tal. Então, para controlar os Estados Unidos, o Japão lança um ataque direto contra a base de Pearl Harbor. Porque anulando essa força aqui, né, anulando Pearl Harbor, ele teria tempo
para poder atacar a Indonésia, atacar a Indochina e assegurar o controle sobre toda essa região aqui do Pacífico, sobre toda essa região aqui do Pacífico. E foi o que ele fez, né? Ele vai atacar a base de Pearl Harbor, no final de 1941. E, bem, isso é muito marcante. Por quê? Aqui o Japão ele se expandindo, aqui a bandeira do Japão imperial, né? O sol nascente, o local onde o sol nasce primeiro, com vários raios, né? Já traduzindo a ideia de expansão. Né? E essa expansão, rapidamente, essa expansão japonesa pelo Pacífico, ela foi extremamente violenta. Né? Vários casos de estupros coletivos, de pessoas sendo enterradas vivas, de trabalhos forçados, também campos, né, de prisioneiros com péssimas condições, enfim. Bom, e aí o ataque a Pearl Harbor. E Pearl Harbor foi crucial nesse momento porque os Estados Unidos não queriam entrar na guerra. Né? O Roosevelt, que era o presidente norte-americano, ele sabia do que estava acontecendo, ele sabia o perigo que era os Estados Unidos se omitirem nesse momento, mas a população norte-americana não queria entrar em guerra. Né? Para os norte-americanos, de forma geral, aquele conflito que estava ocorrendo no Pacífico, na Europa, era um conflito que não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Né? E aí, o Japão, querendo anular as forças norte-americanas antes que a situação ficasse pior, lança um ataque contra Pearl Harbor, contra o território norte-americano. O Havaí pertencia aos Estados Unidos, pertence até hoje, e isso vai ser um motivo para os Estados Unidos entrarem na guerra. Né? Olha, nós fomos atacados diretamente, então agora nós temos que nos defender, então nós temos que entrar na guerra. E então os Estados Unidos entram na guerra por conta de Pearl Harbor. Né? E por que o Japão atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor? Porque ele sabia que a frota norte-americana estava estacionada ali e ele queria destruir todos esses navios norte-americanos para poder levar a cabo a sua expansão no Pacífico. Né? Então, o Roosevelt vai dizer, né, um dia que nós vivemos na infâmia. Agora, por incrível que pareça, os Estados Unidos conseguiram salvar 3 porta-aviões que tinham saído para um treinamento nesse dia, né? Então não foram acertados pelos bombardeiros japoneses. Mas aí, peraí, né, Samuel? União Soviética, você disse que a União Soviética tinha um pacto de não agressão com a Alemanha? Pois é. A Alemanha vai desrespeitar esse pacto de não agressão e vai invadir a União Soviética em meados de 1941. Vamos chegar lá. Mas por hora, aqui, uma tabela tem os lados, né? De um lado você tinha os aliados e do outro o eixo. Né? O eixo formado por Alemanha, Itália, Japão e outros aliados como Hungria, Bulgária, mas também povos que na época não tinham um estado próprio, né? Como por exemplo finlandeses, ucranianos, também lutaram ao lado da Alemanha, croatas, porque essas minorias, no caso, às vezes elas estavam dentro de um estado no qual elas se sentiam como oprimidas, né? Como por exemplo no caso dos croatas, eles se sentiam mais fracos no contexto da Iugoslávia, né? Pertenciam à Iugoslávia. Ou então no caso dos ucranianos e finlandeses, né? Eles tinham uma oposição à União Soviética, né? Que era um país que ou os ameaçava ou, né, os dominava. No caso da Ucrânia, a Ucrânia era parte da União Soviética e a Finlândia era um país que tinha ficado independente há pouco, né, da União Soviética, mas que se sentia ameaçada pelos soviéticos. Então, via na Alemanha uma forma de oposição. E do outro lado, você tinha os aliados, né? Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, a cabeça de chave aqui, né, os 3 principais países que contribuíram para derrotar o eixo. Lembrando que com a Inglaterra, né, vem as suas colônias, dentre elas a Índia, mas também países historicamente aliados da Inglaterra e próximos da Inglaterra, como Canadá e Austrália. Né? Canadá e Austrália são países independentes, mas tem na rainha da Inglaterra, no seu rei, o seu chefe de Estado, então uma situação bem peculiar. Né? E outros países, como por exemplo a China, né? E o Brasil. Né? Mas também a resistência francesa, a resistência da Iugoslávia. Enfim, aqui não é uma lista exaustiva, tá? Não está todo mundo aqui, nem está todo mundo aqui. Eu tenho aqui apenas alguns dos principais países, né? Mas os principais são esses aqui. União Soviética,
Estados Unidos e Inglaterra contra a Alemanha, Itália e Japão. Pois bem, e aqui os principais eventos da segunda parte da guerra, né, quando o eixo ele começa a retroceder, ele começa a recuar. Né? Então você tem um ataque a Pearl Harbor, que vai fazer os Estados Unidos entrarem na guerra, e aí, nesse primeiro momento, os Estados Unidos é um choque, né? Ele não consegue se estabilizar muito bem, o que vai permitir que o Japão tenha um rápido avanço pelo Pacífico, e os Estados Unidos só vai conter esse avanço japonês na Batalha de Midway, em junho do ano seguinte, junho de 1942. 2 meses depois, o Brasil entra na guerra. Qual foi o motivo que o Brasil alegou para entrar na guerra? Foi o fato de que os submarinos alemães, a Alemanha adotou uma estratégia que tinha adotado na Primeira Guerra também, né, que era tentar isolar os alimentos que chegavam na Inglaterra. Então, utilizou de vários submarinos para bombardearem esses navios, e dentre esses navios estavam vários navios brasileiros, né? Então 3 navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, e esse foi o motivo que o governo Vargas utilizou na época para colocar o Brasil na guerra, né? Já falamos um pouco mais sobre isso. E bem, em maio de 1943, o Afrika Korps ele vai também recuar, porque vai ser derrotado na Batalha de El Alamein. E um dos principais eventos, né, vem a Batalha de Stalingrado. Enfim, vou colocar imagens, talvez fique melhor. E aí, o Roosevelt disse o seguinte: não, beleza, é dinheiro que vocês querem, então tranquilo, os Estados Unidos vai investir no Brasil. E com esse dinheiro, o Brasil conseguiu montar suas primeiras indústrias assim, de base de material pesado mesmo, né? Como por exemplo a CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, para fazer aço, né? Que a indústria de base é que permite a industrialização de todas as outras áreas, né? Porque é a área que vai produzir petróleo, refinar petróleo, que vai produzir aço, enfim. E aí, só para que vocês possam compreender, o interesse dos norte-americanos no Nordeste brasileiro ele era tão grande, que os Estados Unidos ele tinha um plano para eventualmente invadir o Nordeste brasileiro, para vocês verem. Até porque sabia-se que o Vargas tinha uma inspiração fascista, né? Vargas tinha enviado os agentes para serem treinados pela Gestapo, né? a polícia política do Hitler. Enfim, mas o Vargas acabou se juntando com os Estados Unidos. E aí o interesse qual era, né? Porque aqui, como é uma região extremamente mais próxima da África e da Europa do que os Estados Unidos, isso permitiria que os aviões norte-americanos viessem para cá e daqui fossem para a África, né? E para a Europa. Então, os aviões viriam para cá, daqui partiriam para bases aliadas aqui no continente africano e poderiam chegar na Europa. E aí ganhou uma importância vital a cidade de Natal, principalmente, e Fortaleza. Né? Fortaleza. Tem na história da cidade de Fortaleza, a passagem dos norte-americanos ela é marcante. Né? Você vê, por exemplo, ali a base que eles tinham no PC, né? Os soldados norte-americanos que frequentavam a praia de Iracema. Tem várias passagens aí na história local sobre esse momento, né, da nossa história. Bem marcante. Enfim, não vou me estender muito sobre isso aqui não. Né? Mas enfim, o Brasil entra na guerra alegando esse motivo, né, de que submarinos alemães tinham derrubado, aliás, afundado navios brasileiros, e o Brasil estava jogando o jogo, estava flertando aqui com a Alemanha e com os Estados Unidos para saber, né, qual era o lado mais vantajoso, e conseguiu oferir muita vantagem aqui do lado norte-americano. Mas o sentimento geral da população brasileira na época era de querer lutar contra os nazistas, né? Era de indignação com o que o Hitler estava fazendo. Então também o Vargas não tinha muito espaço de manobra aí. Eu acho que ele queria só mesmo ver o quanto mais ele podia
arrancar aqui dos norte-americanos. E aí, a atuação brasileira, né, na Segunda Guerra Mundial, segundo aniversário, Hitler aqui já estamos, né? E o símbolo que a FEB adotou é uma cobra fumando. E a velha história, né? A galera dizia, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Né? E aí o Brasil entrou na guerra e adotou o símbolo da cobra fumando. A cobra está fumando. Né? Enfim. E o que aconteceu no continente europeu? Na metade de 1941, o Hitler ele precisava de combustível, né? E aí tentou chegar no Oriente Médio. A situação estava ficando difícil, a campanha no deserto era muito cara, os tanques davam um prego por causa da areia, da poeira e as estradas eram muito ruins. Ele resolve então romper com o pacto de não agressão e atacar a União Soviética, né? Atacar a União Soviética. E aí começa o avanço alemão em direção a Moscou, E esse avanço ele é extremamente destrutivo, tá certo, galera? Na visão nazista, os eslavos, que são os povos que vivem nessa região aqui do leste europeu, em sua maioria, já comentamos sobre eles, né? Russos, poloneses, enfim, os eslavos seriam Untermenschen, né? Algo como aquém do homem, seriam sub-humanos, não seriam humanos, seriam uma raça inferior, e por isso deveriam ser destruídos. Né? Então, essa passagem dos alemães por esse território, lembrando que a Rússia ela começava mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Essa passagem dos alemães pelo território russo, veja que eles avançam bastante, e esse avanço é muito rápido, é extremamente destrutiva. E a ideia qual era? Era que ao chegar por aqui, né, ao chegar mais ou menos nesse limiar aqui, as tropas iriam se dividir. Uma parte ia para Moscou, capital do país, e outra parte ia para o Cáucaso, região rica em petróleo. Né? E ao chegar aqui no Cáucaso, o que é que eles perceberam? Vindo por aqui, o que é que eles perceberam? Opa, tem uma cidade bem aqui, chamada Stalingrado. E qual a importância dessa cidade? O nome, né? Stalingrado. Essa cidade tinha esse nome porque durante a Guerra Civil Russa foi um local onde Stalin teve uma vitória muito importante para o Exército Vermelho, e aí botaram o nome em homenagem ao Stalin, né, que era o comandante das forças do Exército Vermelho nesse momento. E o Hitler disse, olha, nós temos que tomar essa cidade, porque isso aqui é um símbolo, né, um símbolo. Se eu derrotar Stalingrado, eu derrotei Stalin. Né? E também, essa margem aqui é o rio Volga. Depois do Volga, a última fronteira natural na União Soviética são os Montes Urais. Então, se a Alemanha conseguisse passar do rio, né, do rio Volga, dominar aqui o Cáucaso, ela ia dominar basicamente toda a região oeste da União Soviética. Então, as chances de derrotar a União Soviética eram bem rápidas, ou eram bem incríveis, né? E aí, derrotando a União Soviética antes do inverno, você estava no mundo ideal. O problema é que, quando começou a chegar por aqui, esse avanço foi ficando difícil, e bem, né, os russos adotaram a estratégia que é ideal para eles, né? A ideia de terra arrasada, né? Acabar com toda a possibilidade que os alemães tinham de encontrar aqui alimento, combustível, né, mantimentos para o seu exército. Como nós vimos, o exército alemão ele se baseava em uma estratégia bem simples. Eu tenho que ter um ataque rápido, fulminante, letal contra o inimigo, ganhar a maior parte do território possível, porque aí eu vou ter como manter, conseguir alimento, combustível, substâncias para poder manter o próprio exército. E aqui na Rússia isso fica difícil. E aí chegamos no contexto da Batalha de Stalingrado. Né? O Hitler disse, olha, nós temos que tomar essa cidade, porque ela é um símbolo, e isso aqui era também um grande polo industrial da União Soviética. Né? Então, eu quero cortar as indústrias do inimigo, mas mais do que isso, né? Eu quero acabar com a imagem do inimigo, eu quero acabar com a imagem do Stalin. Né? Então, eu tenho que tomar a cidade que tem o nome dele. E do outro lado, o Stalin disse o quê? Olha, Stalingrado é a última fronteira. Né? Se nós perdermos Stalingrado, nós vamos ser derrotados. E aí começa uma batalha letal, né? Uma guerra urbana pela cidade, que vai durar meses, vai durar 5 meses essa batalha. Aqui, para que vocês possam entender,
Aqui é o rio Volga, né? Aqui é o rio Volga, o maior rio da Europa. E aqui a cidade, né? A cidade de Stalingrado, às margens, na margem oeste do rio Volga. E aí, aqui em amarelo, vieram as forças do general Paulus, né? O general alemão. E do outro lado, havia o general Tchukov. E o Tchukov, ele estabeleceu várias bases aqui e ele ficava o tempo todo mandando tropas para poder impedir que os alemães tomassem a cidade. E aí começou uma verdadeira guerra urbana, né? Uma guerra urbana por Stalingrado, com um grande papel para os snipers, né? E guerra urbana era horrível para o exército alemão, né? Porque o exército alemão ele gostava do quê? Do ataque fulminante. Então ele utilizava bombardeio, ele utilizava tanque. Como é que eu vou utilizar bombardeio aéreo, tanque, num local onde eu tenho tropas minhas? Né? Não tinha, então tinha que ser de prédio em prédio. Isso demorava muito. Perceba, de prédio em prédio. E aí tem um papel muito importante nesse contexto, os snipers, né? Os atiradores de elite, incluindo também as mulheres, né? Os socialistas, os soviéticos, eles tinham uma visão muito menos preconceituosa sobre o papel da mulher no combate do que o resto da Europa na época, né? Então nós temos relatos de várias mulheres atuando no Exército Vermelho nessa época, incluindo batalhões só de mulheres, né? Só de mulheres. Aqui, atiradores de elite russas, né? Soviéticos, no caso. Então, a Batalha de Stalingrado representa uma virada, né? Um ponto de virada na guerra. Lembrando que a União Soviética tinha um pacto de não agressão, né, com Hitler. Hitler desrespeita esse pacto, invade deixa eu botar aqui, invade a União Soviética e por isso a União Soviética vai entrar na guerra. O que é interessante para quem? Né, para o Reino Unido, porque com a entrada dos Estados Unidos e agora da União Soviética, a Inglaterra, que estava lutando sozinha, né, passa a ter dois aliados de peso enorme, né, com peso enorme. E a partir de Stalingrado, a partir da vitória em Stalingrado, a União Soviética começa a sua contra-ofensiva contra os alemães. Então, quem passa a ditar o ritmo de guerra agora no leste europeu é a União Soviética, com um exército gigantesco, né? Um exército de milhões e milhões de soldados. Bem, a situação para o Hitler não está favorável, né? Em 1943, os aliados eles vão invadir também a Itália, né? E é aqui onde o Brasil vai atuar, certo? As tropas brasileiras elas atuaram na Itália, então as principais batalhas, né? Montese, Monte Castelo, aconteceram nessa região aqui do norte da Itália, então, essa região aqui do norte da Itália, em 1943, sendo que assim, esse avanço aqui na Itália ele foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque o fascismo era muito forte e, bem, os norte-americanos não, aliás, os aliados, né? Brasileiros, norte-americanos, ingleses, não conseguiam ter um avanço nessa região. Sem contar que, bem por aqui, vou colocar em verde, tem os Alpes, né? Tem os Alpes. Então, bem, existe uma fronteira natural para se chegar na Alemanha. Isso é muito difícil chegar na Alemanha por aqui. Chegar na Alemanha por aqui. E, bem, havia um medo por parte da Inglaterra e dos Estados Unidos de que o Stalin assinasse novamente uma paz em separado com Hitler. Né? São ditadores. Você não sabe bem o que eles podem fazer. E a União Soviética estava perdendo muitos homens nessa batalha aqui. Isso aqui era um ambiente extremamente sanguinário. Então, eles chegam a um acordo, né? União Soviética, Reino Unido e Inglaterra. E que eles vão fazer o quê? Eles decidem fazer o quê? Decidem abrir uma nova frente. Né? Nós temos uma frente aqui, vindo por aqui, a frente soviética. Temos uma frente por aqui, onde estão os brasileiros. E eles decidem abrir uma nova frente aqui, né, na região do norte da França. Por quê? Porque essa região aqui, vou colocar de verde, essa região aqui é uma planície, tá certo? Berlim fica mais ou menos por aqui. Então você teria meio que um corredor sem fronteiras naturais para o avanço das tropas aliadas, né, ocidentais. Então, decide-se abrir uma nova frente aqui, no norte
da França, no norte da França. E essa frente vai ser aberta com o dia D, o maior desembarque anfíbio na história da humanidade, né? Milhares e milhares de soldados desembarcando nas praias, mas também sendo jogados, né, de paraquedas por trás das linhas inimigas, como forma de cercar os alemães. Os alemães tinham se preparado para esse ataque, eles imaginavam que ele poderia acontecer a qualquer momento. Então Hitler tinha mandado construir uma linha de defesa gigantesca, né? A muralha do Atlântico, como ele chamava. Mas, enfim, o dia D, os soldados conseguem desembarcar com relativo sucesso nas praias do norte da França, na região da Normandia, e avançar para tentar liberar a França. E, bem, é um desembarque extremamente difícil, porque você imagina aí, né, primeiro, as águas extremamente geladas do norte da França, você desembarcar debaixo de uma chuva de balas, com água do mar na sua cintura e carregando um peso, né, gigantesco. Armas, comida, equipamento militar, bala. Então, você está com 3 vezes o seu peso ali. Né? E isso tudo debaixo de chuva de bala, né, de metralhadora. Então, bem, é uma operação gigantesca, né? Uma operação gigantesca. Como eu disse, o maior desembarque anfíbio, ou seja, da água para a terra, né? E aconteceu até hoje na história da humanidade. Bem, e aí o dia D ele vai acontecer no dia 6 de junho de 1944 e em finais de julho, início de agosto de 44, a França é libertada. E aí o desfile das tropas aliadas em Paris, né? E aqui a placa, né? Vive de Gaulle, né? Quem era esse de Gaulle? De Gaulle era um general francês que, no momento em que a França foi derrotada, em 1940, ele foge, vai para a Inglaterra e ele passa a comandar a resistência francesa lá da Inglaterra, dando instruções por rádio, né? Por rádio. Então foi um cara que disse, olha, a França não poderia se render e deveria ter lutado até o final. E no século XX, o de Gaulle ele vai ser uma figura central na política francesa, porque ele vai se tornar presidente, vai ter uma popularidade muito grande. Enfim, a França é libertada em agosto de 1944. Então, perceba que a partir daí, a vitória dos aliados é uma questão de tempo. Né? É uma questão de tempo. Você tem um exército alemão que tem que lutar em 3 frentes. Tem que lutar na Itália, auxiliando os italianos, tem que lutar contra um gigantesco exército soviético no leste e tem que lutar agora contra norte-americanos e britânicos no oeste. Bem, e aí Hitler lança uma contraofensiva contra o avanço norte-americano e britânico no oeste, a Batalha das Ardenas, aproveitando o terrível inverno de 1944. Isso aqui pegou os aliados de surpresa, né? Mais de 90 mil americanos morreram, né, nessa contraofensiva, mas enfim, os norte-americanos conseguem superar essa batalha. A Batalha das Ardenas. Né? Então, nesse momento em que nós estamos falando, o avanço aliado, ele está nessa linha vermelha aqui, tá certo? Essa linha aqui, ó. Isso aqui era até onde os aliados tinham chegado já. Então, percebam o seguinte, você tem o norte da Itália, uma grande parte da Iugoslávia, né, sob controle nazista ainda. Agora, a grande surpresa, ela acontece quando os aliados começam a ingressar no território alemão, né, nos finais de 1944. Só para situá-los, essa batalha que eu falei das Ardenas, que mostra o pessoal na neve, ela aconteceu, eu vou botar de azul aqui, tá? Ela aconteceu mais ou menos por aqui. Né? Você teve o avanço do dia D, né? A galera chegou aqui, pelo norte da França, em direção a Paris. Paris foi libertada, e aí era rumar em direção à Alemanha. Né? E aí, bem aqui, né? Os alemães lançaram uma contraofensiva que buscava conter esse avanço
e barrar, né, barrar mais ou menos por aqui o avanço dos aliados. E não deu certo. Enfim, à medida que os aliados eles vão ingressando no território alemão, eles se deparam com uma surpresa que, na verdade, não era uma surpresa. Era só uma coisa que eles não queriam acreditar. Que era o quê? Os campos de concentração. Né? Aqui é a imagem de Auschwitz, o maior desses campos. Né? Por que eu digo que não é uma surpresa? Porque os soviéticos eles já tinham encontrado vários campos de concentração no seu avanço, né, pelo leste europeu. E eles tinham reportado isso aí aos britânicos, aos norte-americanos, e os ocidentais, né, britânicos norte-americanos, não quiseram acreditar porque achavam que era exagero dos socialistas. Né? Lembrando que para os britânicos norte-americanos, o nazismo estava em uma ponta do espectro e na outra ponta, mas tão ditatoriais quanto, estavam os bolcheviques do Stalin, né, na visão dos Estados Unidos. Então eles acharam que aquilo ali era um exagero. Né? Mas enfim, à medida que eles vão ingressando no território alemão, eles encontram mais e mais campos. Né? As pessoas em condições paupérrimas, extremamente magras, mal alimentadas, com claros sinais de tortura, vários corpos amontoados, né? Assassinatos em massa, e, bem, sem saber direito o que era aquilo ali. Né? E, bem, os campos de concentração talvez seja o capítulo mais horrendo da Segunda Guerra Mundial, porque revelam a faceta mais desumana do nazismo, né? Que era o extermínio em massa, né? O genocídio em escala industrial. Quantas pessoas, né, uma estrutura é capaz de matar de forma sistemática, capaz de matar cada vez mais, né? Enfim, e bem, a entrada dos campos, né, geralmente tinha essa frase que Arbeit macht frei, né, que é o trabalho liberta, algo desse tipo. Né? Então, esses campos eles se iniciaram como campos para onde eram mandados prisioneiros políticos, e aí com o tempo, né, os nazistas passaram a mandar para esses campos também os judeus, principalmente, o principal grupo étnico, né, que nós sabemos que foi alvo dessa tragédia, mas também ciganos foram enviados para campos de concentração, homossexuais, opositores do regime, socialistas. Né? Então, os campos de concentração eles tinham uma abrangência bem ampla, né? Embora a sua principal finalidade fosse voltada para judeus. Né? E aí qual era o objetivo? Era realmente matar. Né? O objetivo dos nazistas era tirar da face da terra, ou pelo menos da Europa, se eles conseguissem, tirar todos os judeus. Né? Então, as técnicas, inclusive, há estudos que apontam isso, né? Que eles estudavam como matar de forma mais eficaz. Né? Se fosse atirando, aí ia gastar muitas balas, não sei o que, então tinha que ser de outra forma. E é uma coisa horrenda, né? Porque não era só o fato de matar essas pessoas. As partes do corpo dessas pessoas também eram utilizadas para outros fins. Né? Os cabelos eram utilizados para fazer roupa, os dentes, os ossos eram utilizados para fazer outros materiais, como por exemplo botões. É uma coisa horrenda. Né? E aí chegaram na conclusão de que o meio mais eficaz para matar era a câmara de gás. Né? A câmara de gás. E aqui entra o conceito que a filósofa Hannah Arendt cunhou depois, né, pouco tempo depois, que é o quê? A banalidade do mal. Né? A banalidade do mal. Que, o que ela queria dizer, né, com isso? Porque as pessoas que estavam operando isso aqui, em sua grande parte, eram alemães que viam aquilo ali como o seu trabalho do dia a dia. O seu trabalho do dia a dia era matar pessoas. Né? Então elas recebiam ali memorandos com tantas metas daquele mês, né? Com o número de mortes que eles deveriam alcançar. Se eles alcançassem, eles iam ter uma bonificação. É uma coisa horrenda. Né? E muitas dessas pessoas não foram julgadas quando a guerra acabou. Então elas voltaram para suas casas, né? Como se nada tivesse acontecido. E aí o termo da Hannah Arendt, né? A banalidade do mal. O mal se torna algo banal. Né? Algo banal. Aqui é o Himmler, né? Heinrich Himmler, o comandante que ficava responsável por toda essa questão dos campos de concentração.
Bem, e aí eu trouxe algumas imagens aqui, né, de prisioneiros desses campos, né? Enfim, imagens... Essas imagens são horríveis, mas eu acho, aliás, tenho certeza que não são as piores, infelizmente. Um dos capítulos, né, um dos piores capítulos da história da humanidade. Bem, nesses campos não era só a morte, né? Era a morte, os trabalhos forçados, os experimentos. Né? Muitas dessas pessoas foram utilizadas como experimentos por cientistas nazistas, né? Existe inclusive um que escapou aqui para o Brasil, vários vieram para a América do Sul. Né? O Eichmann, por exemplo, foi preso em São Paulo, né? É conhecido como Anjo da Morte. E existe uma cidade no Rio Grande do Sul que tem o maior número de gêmeos na América Latina, parece. E nessa cidade foi preso um nazista que realizava experimentos com gêmeos nos campos de concentração. Enfim. Bom, e aí chegamos na parte final da guerra. Né? Vai haver uma corrida para ver quem chega em Berlim primeiro, né? Se Estados Unidos e União Soviética, ou Estados Unidos e Reino Unido atacando aqui pelo oeste, ou a União Soviética, mas quem vai chegar é a União Soviética. E aí tem início a Batalha de Berlim, que vai durar mais ou menos um mês, e os nazistas vão se render em 8 de maio de 1945. Um pouco antes, o Hitler, que estava preso no seu bunker, ele vai se matar. Né? Ele se suicida, pede para que um soldado ponha fogo no seu corpo, para que os aliados não tenham o prazer, digamos assim, de encontrá-lo, porque o corpo do Mussolini foi usado como propaganda de vitória. Né? O Mussolini foi enforcado em praça pública e depois seu corpo fuzilado e pendurado na cidade durante dias. E aí o Hitler disse para botarem fogo no corpo dele, com medo de que isso acontecesse com ele. Né? Mas aí fica um problema, porque a Alemanha e a Itália se renderam em maio, mas o Japão continua lutando. E o Japão só vai se render em setembro. Né? Aqui, né, a Batalha de Berlim, o jornal brasileiro da época, né, Hitler morreu. E é interessante porque tem essa grande manchete aqui, mas também tem outra aqui, que é o quê? Né? Manter a ordem, realizar as eleições e passar ao poder. Que retrata o fim do Estado Novo, né? E também é um momento bem marcante na história do país, né, na história do Brasil. Porque o Estado Novo ele havia sido concebido, na sua gênese, para durar muitos e muitos anos. E aí ele tem um final repentino, né, a partir do momento que o Brasil entra na guerra, do lado, digamos assim, abertamente progressista, né? Um ditador, que seria o Vargas, lutando pelas democracias. Então, essa insustentabilidade vai colaborar para o fim do Estado Novo. Aqui, a foto, né, diz que foi um trabalho gigantesco para bater essa foto, que é um soldado soviético balançando a bandeira da União Soviética no topo do Reichstag, né, sobre uma Berlim totalmente destruída. Na cidade da Alemanha não sobrou nada. Nas cidades alemãs não sobrou nada. Nada. Dresden, Leipzig, Frankfurt, Munique, Berlim, Nuremberg, não sobrou nada. Essas cidades passaram 4 anos sendo bombardeadas constantemente. E aí ficava o problema japonês, né? Porque a guerra aqui no Japão, os Estados Unidos estavam lutando basicamente sozinhos. Né? A União Soviética não estava em guerra com o Japão. Eles tinham um pacto de não agressão que foi respeitado pela União Soviética. Até porque a União Soviética não queria também uma guerra em duas frentes, né? Queria se concentrar no frente ocidental contra a Alemanha. E aí também é uma guerra difícil porque, poxa, no Pacífico são várias e várias pequenas ilhas, né? Então você tem que ir de ilha em ilha. O objetivo era chegar direto no Japão. E os japoneses não se rendiam, né? Não se rendiam. Isso aqui, em azul, é o que os japoneses tinham no começo de 1945, né? 1945. Então, no momento que nós vimos que, no começo de 1945, era basicamente a Alemanha, o norte da Itália e partes da Polônia, que estavam sob o controle do eixo lá na Europa, aqui não, né? Aqui o Japão ainda tem muita terra sob seu controle. E a União Soviética não está na guerra. Então, os Estados Unidos, quando chega na metade de 1945, eles conseguem desenvolver a bomba atômica. Né, a bomba atômica. E aí, na visão do presidente norte-americano, a bomba atômica era uma arma vital, porque era
uma arma que nunca tinha sido vista antes em operação, né, e poderia soltar diretamente no Japão, e isso faria com que o Japão se rendesse sem que fosse preciso invadir o Japão. Essas setas eram um plano que o governo norte-americano tinha de invadir o Japão em uma invasão 3 vezes maior do que havia sido o dia D. Ia botar o dia D no chinelo. Enfim. Então, no dia 6 de agosto, os Estados Unidos lança a bomba chamada Little Boy sobre a cidade de Hiroshima. E, os Estados Unidos tinham um objetivo com isso, que era fazer o Japão se render logo, sem ter que eles continuarem essa guerra maluca aqui no Pacífico. Eles estavam lutando sozinhos, não queriam perder mais homens, a Alemanha já tinha se rendido. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, sinalizar para o resto do mundo que eles tinham uma arma muito mais potente agora, que era a bomba atômica. Né? Então, meio que também se afirmar, olha, se vocês vierem se meter comigo depois, eu tenho essa arma aqui, que ninguém mais tem, né? E ela destrói cidades em questão de segundos. Né? Ela destrói uma cidade toda em questão de segundos. Um poder que, na época, ninguém nunca tinha visto. Então, ele tinha esses dois objetivos. Né? Sinalizar para o Japão e sinalizar para o resto do mundo, em especial a União Soviética. Né? O seu poderio militar. Ele solta a bomba no dia 6 de agosto e o Stalin, né, fica com medo, né, de que toda essa região aqui do Pacífico, os Estados Unidos consigam manter o seu controle sobre toda essa região aqui do Pacífico e a União Soviética não tenha o que dizer, né, quando essa parte aqui do espólio de guerra for ser dividida. Né? Porque depois que a guerra acabar, é óbvio que os vencedores eles vão se reunir para poder dividir as áreas de influência. Né? E o Stalin é uma área de influência na Ásia também. Então, no dia 6 de agosto, os Estados Unidos jogam a bomba no Japão. No dia 7 de agosto, a União Soviética invade a Manchúria, né? Essa região aqui que estava sob controle do Japão. Os Estados Unidos veem isso e ficam, poxa, os caras passaram 4 anos para fazer isso. Agora, no finalzinho da guerra, eles fazem essa invasão gigantesca. Peraí, não, temos que acabar com a guerra logo. Eles vão lá e soltam outra bomba atômica no Japão. A bomba de Nagasaki, no dia 9. Né? A bomba Fat Man, que era uma bomba de plutônio, que tinha 3 vezes o potencial da Little Boy. Né? Então, diante desses 3 ataques gigantescos, num período de basicamente uma semana, o Japão se rende. O Japão até então não demonstrava sinais de que ia se render tão rápido. Ele ainda tinha ali alguma, digamos assim, alguma energia para se manter na guerra durante um tempo. Mas, enfim, com 2 bombas atômicas e a invasão gigantesca da União Soviética na Manchúria, o Japão se rende no dia 15 de agosto de 1945. Bem, a guerra no Pacífico foi uma coisa extremamente selvagem, complicada. Muitas das ilhas pelas quais se lutava não tinha recurso natural nenhum, né? Não tinha cidade, não tinha nada, então era muito difícil se manter nessas ilhas. Você vê um ambiente totalmente seco, né? Inóspito. Muitas vezes os japoneses envenenavam a água potável que se encontrava na ilha. E, bem, não havia qualquer respeito às regras de direito internacional entre norte-americanos e japoneses. Né? Então, se na Alemanha, no caso ali, né, no conflito entre britânicos, alemães, norte-americanos, no oeste da Europa, ainda era um pouco mais civilizada a situação, civilizada, né? Veja só. No leste europeu e no Pacífico, não foi, viu? Não foi. A situação foi bem mais brutal. Né? A guerra no Pacífico foi, para os norte-americanos, bem mais brutal do que a guerra na Europa. E aí, as 2 bombas atômicas, a Little Boy e a Fat Man, e aqui o presidente norte-americano da época, que era o Harry Truman. Né? O presidente no início da Segunda Guerra Mundial era o Roosevelt. Né? O Roosevelt. Vou já mostrar uma foto dele aqui para vocês situarem. Mas o Roosevelt, ele inclusive é o único presidente norte-americano que foi eleito para 4 mandatos seguidos. Ele foi eleito, reeleito, reeleito e reeleito. Né? E aí no seu 4º mandato ele vem a falecer. E aí o seu vice na época era o Harry Truman. Né? E o projeto das bombas atômicas era tão secreto, que o Truman só ficou sabendo que ele existia 2 semanas depois dele ter se tornado presidente. Veja só.
e o cogumelo, né, da bomba atômica. A bomba com potencial tão destrutivo que ela explode antes de chegar no chão, né? E aí, com isso, ela causa um potencial de destruição ainda maior. Né? Uma destruição que não fica restrita ao presente, porque por conta da radiação que ela libera, ela acaba prejudicando várias gerações. Né? As pessoas que têm contato com essa radiação, ainda que não venham a morrer, tiveram vários problemas, né? Câncer, destruição de membros, enfim, problemas inclusive hereditários, né? Pelas próximas gerações. Inclusive, o impacto da bomba foi tão grande, tão forte, que as pessoas basicamente sumiram. No momento em que a bomba explodiu, elas sumiram. E aí, em Hiroshima e Nagasaki, foi possível observar, muitos dias depois da bomba ter explodido, a sombra das pessoas. Né? A sombra das pessoas. Veja só. Essa pessoa que estava aqui, tinha uma escada do lado dela, quando a bomba explodiu, ela desapareceu. E aí ficou só a sua sombra. Aqui a pessoa provavelmente estava sentada. Né? Ela desapareceu. Né? A temperatura chegou a não sei quantas vezes a temperatura do Sol. Bom, e aí as conferências de paz. Sobre as conferências de paz eu vou falar mais na nossa próxima aula. Nós temos várias conferências, né? Yalta, Potsdam, São Francisco. Mas as conferências são reuniões entre os três cabeças de chave aqui dos aliados. O Churchill, primeiro-ministro britânico, o Roosevelt, presidente norte-americano, e o Stalin. Né? Essa aqui é a conferência de Yalta, por exemplo. E aqui eles decidem, né? Olha, nós vamos adotar tais estratégias. Quando a guerra acabar, eu quero que isso aconteça. Eu quero que tal coisa não aconteça. Tal território vai ficar sob meu comando. Tal território vai ficar sob o seu comando. Né? Para decidir esse tipo de questão. E aí, bem, a guerra demora tanto, na Segunda Guerra Mundial, demora 6 anos, que nas últimas conferências, os líderes já são outros, né? O primeiro-ministro britânico, aqui já é a conferência de Potsdam, no final de 1945. Aqui o primeiro-ministro britânico é o Attlee, aqui o presidente norte-americano, como eu disse, já é o Truman, né? O Roosevelt morreu, e bem, o Stalin continua lá, né? Ditador, então não tem bem uma pessoa para suceder. Né? Mas, enfim. Bom, e aí os filmes, né? Dá para você fazer uma sequência da guerra em filmes. A Batalha de Dunkerque, né? Para os soldados que estavam na praia, o filme excelente do Christopher Nolan, do Kirk, e a questão política, né, por trás de Dunkerque. Porque é um desafio para o Churchill. Né? O Churchill assume a cadeira de primeiro-ministro quando os ingleses são derrotados na Noruega, né? E aí Dunkerque vem logo em seguida e é um teste gigantesco para o Churchill. Né? O cara acabou de chegar no poder, era um cara que chegou lá como primeiro-ministro, porque sempre se opôs à figura do Hitler, e agora, bem, sofre a humilhação de ter que evacuar suas tropas de forma urgente na beira de uma praia. Né? Então, é um filme muito bom sobre o drama político que o Churchill vai viver com a retirada de Dunkerque. E aí, sobre Pearl Harbor, né? Temos o filme de mesmo nome, Pearl Harbor, e também é uma série sobre a guerra no Pacífico, que se chama The Pacific, que é da HBO, essa série aqui. Sobre a Batalha de Stalingrado, o filme Círculo de Fogo, que conta a história dos snipers, né, e como a Batalha de Stalingrado era uma batalha urbana, né, batalha urbana, você lutava prédio por prédio, quadra por quadra. Né. E também o papel das mulheres snipers é ressaltado nesse filme. E aí, sobre o dia D, né, o Resgate do Soldado Ryan, filme excelente, excelente. E também a série, né, Band of Brothers, que é como se fosse, digamos assim, paralelo aqui ao Resgate do Soldado Ryan. Também relata aí a vida dos soldados norte-americanos desde o dia D até a rendição final da Alemanha, em meados de 1945. Sobre a guerra no Pacífico também, o filme Até o Último Homem e Cartas de Iwo Jima. Sobre o Holocausto, né? O Menino do Pijama Listrado, esse filme que é pesado. Né? A Lista de Schindler e A Vida é Bela. E também a guerra para tentar quebrar os códigos dos inimigos. Né? Então, os alemães tinham uma máquina que chamava Enigma, né? Enigma, e os aliados queriam decifrar esses códigos.
E aí vem uma disputa, né, de operações de inteligência para tentar quebrar o código um do outro. E aí tem destaque a figura do Alan Turing, interpretado aqui pelo Benedict Cumberbatch, porque ele vai conseguir decifrar Enigma e os mecanismos que ele usa para fazer isso são a base do que hoje a gente utiliza na tecnologia da informação, né? Informática, computador e tudo mais. Foi muito bom também o jogo da imitação. Então dá para você fazer essa sequência de filmes só sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito interessante. Também tem várias séries na Netflix que são muito boas. Tem um que é a Segunda Guerra Mundial a todo vapor, que é da própria Netflix. Muito boa. Enfim, galera, o que eu tinha para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o conflito, é isso. Agradeço pela atenção e até a próxima.